Com a palavra a deputada Jandira Fegali, por 4 minutos, como líder do PCdoB. Presidente, eu trago hoje à tribuna uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma grande indignação. No momento que nós estamos debatendo o território livre da internet, e, na nossa opinião do PCdoB, deve permanecer livre, neutro e garantindo a privacidade, é hora da gente discutir qual é o efeito da política na comunicação e vice-versa, como a comunicação também impacta na política. Todos aqui devem saber que o PCdoB, nós representamos no Ministério Público contra a SBT. Fizemos isso porque a liberdade de opinião não pode dar guarida à incitação ao crime, ao ódio, à violência, à ruptura do Código Penal e da Constituição brasileira. Essa representação bateu recorde de comentários no Facebook, foram 720 mil internautas que comentaram essa representação, na grande maioria apoiando, e o que a gente pede é a interrupção de verba publicitária para o SBT e que se analise criminalmente o que está ocorrendo, mas também a questão da concessão pela SECOM e pelo governo federal. O que a gente vê na resposta a isto? Uma grande maioria apoiando a iniciativa, mas uma parcela muito agressiva, de muito baixo nível e fundamentalmente no enfrentamento ideológico, porque eu sou comunista e a nossa bancada é do PCdoB. Um segundo exemplo que eu dou é a deputada Manuela Dávila, que foi assaltada em Porto Alegre, entrando na garagem da sua casa, armas na cabeça sua e do seu companheiro, levaram o carro, por pouco não invadem a sua residência. Obviamente, por ser a pessoa que é, de projeção política que é, esse assalto teve grande repercussão. E nós vimos que também, para além das mensagens de solidariedade que foram majoritárias, um grupo bastante orquestrado a agrediu muito. Alguns dizendo que o assalto se justificava porque era distribuição de renda, alguns dizendo que ela deveria ter morrido porque ela é defensora dos direitos humanos, e uma grande maioria atacando a deputada Manuela por ser comunista. Por que eu dou esses dois exemplos e expresso a minha solidariedade à deputada Manuela, expresso a toda a bancada do PCdoB, mas porque hoje no Brasil começa a ter respiro uma opinião ultra-reacionária que antes se escondia, disfarçava, ficava na defensiva porque o país avançou na democracia, porque foram criadas Comissão da Verdade, Comissão de Anistia, a democracia avançou no Brasil, apesar de não ser plena ainda, mas nós avançamos. E até aqui, essa reação era muito tímida. Neste momento, nós estamos vendo que há uma convocação de uma marcha em São Paulo contra a presidenta Dilma, pela derrubada da presidenta Dilma, pelo fechamento do Congresso, contra os comunistas e propondo intervenção militar. Terá uma marcha na rua em São Paulo. E há uma expressão pouco tímida hoje daqueles que defendem a tortura, que defendem o regime militar e que acham que os comunistas são um erro no Brasil, que não deveriam existir, que são um problema para a democracia brasileira e nos vinculam aos déspotas, aos ditadores, etc. Eu quero aqui reagir frontalmente a isso, prestar em nome da bancada, como líder, a profunda solidariedade à deputada Manuela, mas dizer que nós vamos enfrentar essa direita reacionária no debate político, vamos enfrentar cerceando incitação ao crime e ao ódio na TV aberta ou em qualquer meio de comunicação, porque liberdade de expressão não é isso, e vamos enfrentar também nas providências devidas, apurando, identificando os IPs, fazendo processos judiciais e inquéritos policiais, porque inclusive a deputada foi ameaçada de morte, quando ela anunciou no Facebook, nas redes sociais, que iria abrir processos, escreveram assim: processo igual a senha de morte. Nós temos enfrentado isso nas redes sociais, mas quero dizer também que quando apaguei uma mensagem de muito baixo nível, muito agressiva, a resposta foi a seguinte: não adianta apagar a minha mensagem porque eu tenho 200 fakes
E não adianta tentar identificar o meu IP, porque está na Holanda ou em qualquer outro país, fugindo da identificação brasileira. Ou seja, nenhuma pessoa do povo, um democrata, sabe o que é o IP para usar essa linguagem. É óbvio que alguém informado, é óbvio que é orquestrado, porque muitas mensagens têm o mesmo teor e o mesmo conteúdo. Então, cabe não só ao Partido Comunista do Brasil, mas a toda a esquerda brasileira, em nome de quem eu também presto solidariedade, o enfrentamento com essa pauta ultra-reacionária contra o Estado de Direito Democrático, contra a democracia e contra o Brasil. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, apenas para registrar...